Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. E queremos agora louvar, continuar louvando o teu nome. Continuar, Deus, rendendo graças ao único Deus digno de louvor e adoração. Ao Deus que o nome todo sobre nós. Seja, Pai, nos abençoando, nos conduz, Pai. Nos ajude, Pai, a te louvar. Nos ajude, Pai, a acontecer, Pai. E nos render diante da tua face, em nome de Jesus. Para somente falar, agradecido pelas tuas bênçãos, pelas oportunidades da nossa vida, em nome de Jesus. No Salmos 23, fala sobre um Deus que cuida de nós, que mesmo em meio a todas as dificuldades que nós temos, é um Deus que está sempre do nosso lado. No versículo 6, diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por
no seu coração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. por esse entendimento de devolver aquilo que não nos pertence. A Deus, somos gratos, mais uma vez gratos, sempre gratos, porque somos imerecedores da graça do Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor tem estado com as mãos estendidas sobre todo mundo. Continue, ó Deus, a encher os celeiros. Continue, ó Deus, a suprir o teu povo em nome de Jesus. Continue, ó Deus, a dar, Pai, o entendimento e o prazer de devolver aquilo que não nos pertence, pelo Senhor. Te louvamos por esse entendimento que já existe no nosso meio. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
conhecimento e de intimidade com o Pai. Mas o que eu posso te dizer é que existe um nível mais profundo que nós podemos chegar, e esse deve ser o desejo do nosso coração. Então eu te convido agora a cantar essa música como uma oração, pedindo para Deus para levar a gente a um nível mais profundo de intimidade com Ele, que da nossa vida flua mais do Senhor do que de nós mesmos.
nós possamos querer ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, Pai, que ao Senhor seja dado toda a honra e glória, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. As crianças. Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém? Amém. Vamos abrir o texto da palavra de Deus. Está na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Todos encontraram? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, verso de 1 até o verso de número 4. Vamos ficar em pé para assim fazermos a leitura do texto. Convido a vocês a ler o verso 2 e o verso de número 4. Eu vou ler o primeiro e o terceiro. E o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos, e com os nossos próprios olhos contemplamos, e com as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida.
escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai bendito, nós adoramos o teu nome, Deus. Estamos diante do texto da tua palavra lida. Sabemos, ó Deus, que esta é a tua boa e perfeita palavra para nós. Que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada um dos nossos corações, segundo aquilo, ó Deus, que estamos vivendo nesse tempo, e segundo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim ministre em nosso favor, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Pode sentar. Eu quero iniciar aqui fazendo algumas perguntas. E a primeira delas, eu gostaria de perguntar o que você veio fazer aqui nessa noite. O que de fato moveu o seu coração para estar aqui? E a gente pode trazer algumas questões, talvez foi por um convite, talvez alguém te convidou, você aceitando esse convite está aqui conosco. Talvez você está em busca de um significado, de um propósito para a sua vida. Talvez você tenha passado por muitos problemas. Espera então que Deus de fato resolva os seus problemas essa noite. Podemos continuar fazendo perguntas. O que nós, quanto igreja, estamos fazendo aqui essa noite? O que nos move como igreja a todos os fins de semana nos movermos a este lugar para cultuar o nosso Deus? O que de fato move os nossos corações a estar aqui todos os domingos, pela manhã e pela noite? E a gente pode levantar algumas outras perguntas. Que mensagem é essa que a igreja proclama? Que mensagem é essa que nós proclamamos e conservamos por mais de 2.000 anos? O que aconteceu lá no ano 30 da nossa era? O que aconteceu no ano 30? O que aconteceu lá na cidade de Jerusalém? Onde a gente dizia lá no Velho Testamento, o povo eleito, escolhido por Deus. O que aconteceu no ano 30, lá naquela região do Oriente Médio Antigo? O que aconteceu para gerar todo esse movimento? Desde lá no ano 30 em diante, no ano 40, 70, o primeiro século, até os dias de hoje, onde nós vemos um enorme número de pessoas se movimentando cada vez com mais dedicação para proclamar uma mensagem. De acordo com alguns estudiosos, o apóstolo João vai escrever essa carta aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Todas aquelas pessoas que estiveram com Jesus, que caminharam com Ele, que estiveram com Ele, já estavam passando. E quando nós chegamos lá por meio do ano 90, quando João escreve essa carta, o que estava acontecendo é que as pessoas queriam saber o que tinha acontecido lá no ano 30. Muitas histórias, muitas lendas, muitos boatos começaram a ser contados para explicar o que tinha acontecido. E uma delas eu queria ressaltar aqui, que talvez para nós hoje soa com um tom de ironia. Talvez a gente pense, não, isso é uma piada, isso não é de verdade. Mas para quem estava vivendo lá atrás, no ano 90, e não tinha vivido 2.000 anos de história da igreja, talvez era uma grande preocupação. Uma das histórias registradas naquela época era que um grande espírito tinha aparecido. Esse espírito, ele se movia pela face da terra. Quando ele passava pelas areias, ele nem deixava pegada. Mas todas essas histórias eram apenas uma tentativa de fato contar o que realmente tinha acontecido. E aqui nessa epístola, nessa carta, o apóstolo João, nós podemos imaginar, no ano 90, João já era um velhinho, um senhor, já de idade. E ele viu Jesus
epístolas, a gente volta nas outras epístolas, sempre tem uma apresentação inicial na introdução. Se a gente lembrar das cartas memoráveis de Paulo, Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. João, ele não faz uma apresentação. E aí a gente começa a imaginar por que João não fez isso. Porque em meio a toda aquela situação, em meio a todas aquelas histórias que vinham sendo ditas, que permeavam em meio à igreja como uma grande heresia, João estava muito ansioso. Não, eu preciso contar para a igreja o que aconteceu. Se eu estava lá, eu vi acontecendo, eu sou uma testemunha ocular e eu posso dizer o que de fato aconteceu. Vamos entrar então no texto que nós lemos. O primeiro verso vai dizer assim: e o que era desde o princípio? E a grande pergunta para nós hoje é: o que é desde o princípio? Ou quem é desde o princípio? Ele está se referindo a alguém que existe desde o princípio de tudo. Alguém que está desde a criação do universo. Ou ele está se referindo a quem é o próprio princípio? Ele está falando da pessoa de Deus. Como João, ele também escreve lá no seu evangelho. Se a gente voltar, a gente tem o evangelho de João e nós temos 3 epístolas de João. Se a gente voltar ao evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 e 2, ele vai dizer assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João era realmente uma testemunha ocular. Ele teve ao lado de Jesus, ele sabia o que realmente tinha acontecido naquela época. Era como se ele estivesse dizendo para nós: nós não só ouvimos, mas nós tocamos nele. Não era apenas um espírito que se movia sobre a terra, mas ele era um homem de verdade. Nós vimos ele, nós tocamos ele, nós choramos junto com ele. Teve um dia que morreu um amigo dele chamado Lázaro, a gente viu que ele chorou. Ele era um homem de verdade. João, ele começava a dizer: que história é essa? Ele começou a contar então os primeiros versos desse livro, que nós chamamos de carta, né? Dessa carta, dessa epístola. Que história era aquela que tinha acontecido lá atrás? João, ele começa a contar isso. Ele começa a contar de um grande evento que foge a tudo aquilo que nós podemos imaginar sobre a história humana. Foge toda a nossa racionalidade, tudo aquilo que a nossa mente ela é capaz de processar, aquilo que tinha acontecido era superior. E João, ele vai dizer o que aconteceu lá no Oriente Médio Antigo, lá no tempo de Jesus, lá no ano 30. Apareceu um homem que ele era extraordinário. Apareceu alguém que era extraordinário. Quando nós imaginamos o povo judeu, a gente pega o Velho Testamento e as grandes promessas de Deus, quando ele inicia o seu povo com Abraão, com Isaac, com Jacó, e aquele povo vai se multiplicando, ele passa um tempo no Egito, ele sai do Egito e Deus dá para eles uma terra prometida, e Deus faz promessa para aquele povo. Quando a gente volta lá no Gênesis, a gente lembra de uma grande promessa de alguém que viria, que seria o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Israel esperava um grande Messias. Israel estava esperando um grande homem.
alguém que era extraordinário. Nós temos então algo inexplicável. Um homem comum, um homem simples. O profeta Isaías vai dizer que era um homem de dores, que era um homem que era experimentado nos trabalhos, que ele era verdadeiramente homem. Mas tinha algo diferente naquele homem. Por mais que ele era um homem comum, quando ele falava, os corações ardiam. Todos os lugares que Jesus passou, uma grande multidão o seguiu. Vocês lembram do Zaqueu? Ele subiu numa árvore. Ele subiu no alto da árvore para ver Jesus passando, porque ele era baixinho e ele não conseguia ver o mestre, porque uma grande multidão o rodeava. Todos os lugares que Jesus passou, uma grande multidão o rodeou. Jesus passou por algumas casas, e todas as casas que ele passou, um milagre ali aconteceu. Então nós podemos imaginar esse homem simples, um homem humilde, um homem comum, mas que ele começou a curar cegos. Um homem simples, comum, mas ele começou a curar paralíticos. Um homem que era simples, que era comum, mas ele começou a ressuscitar mortos. Era alguém que exigia alguma explicação. Algo extraordinário não estava acontecendo naquela região. Era o princípio de tudo. Naquele princípio, nem os próprios discípulos, a gente vai ver em todas as passagens, os discípulos, eles não estavam entendendo. Eles foram entender o que de fato estava acontecendo depois da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles, eles começaram a entender então o que estava acontecendo. Mas João ele continua dizendo assim, proclamamos a vocês aquilo que vimos, que ouvimos e tocamos. Ele é a palavra da vida. Ele era muito mais do que um homem comum. Ele era muito mais do que um homem simples. Ele era alguém que exigia alguma explicação. As pessoas, ao ver aquele homem, com vestes simples, com vestes humildes, homens de dores, de muitas caminhadas, quando as pessoas olhavam para ele, tudo aquilo que ele fazia merecia uma explicação. E está aí diante de nós uma grande questão, que a gente pode dizer que explode a nossa cabeça. Está diante de nós o maior, o mais maravilhoso evento de toda a história, que o Deus Criador do universo, o Deus soberano sobre todas as coisas, ele veio e habitou no meio de nós. Ele começou a caminhar no meio de nós, em meio ao povo simples, ao meio de um povo comum. E ele se fez como eles e começou a caminhar. Essa questão ela explode a nossa cabeça, porque a gente não consegue entender como que alguém extraordinário apareceu, que era assim como os outros. Vocês vão lembrar que quando foram prender Jesus, o que Judas fez? Deu um beijo. Por que eles não chegaram e foram direto nele? Porque era igual a todos eles. Ele parecia com Pedro, com Tiago, com João, ele parecia com Judas, parecia com todos eles. Na hora que olhava, parecia que era todo mundo igual. Mas ele era um homem extraordinário. Era um homem que exigia alguma explicação. Porque por mais que ele parecesse com todos os outros, quando ele falava, quando ele começava a pregar, os corações queimavam. Todos paravam para ouvir, porque ele falava como quem tinha autoridade, assim diz a palavra de Deus. E nós podemos nos perguntar como pode um homem comum ser o próprio Deus. E nós podemos ver muitos textos que Jesus ele auto se proclama Deus. Ele declarou ter autoridade para perdoar pecados. Quem é o único que tem autoridade para perdoar pecados? Ele afirmou que somente Ele pode dar a vida eterna. Quem é o único que pode dar a vida eterna, senão Deus, o autor da vida? Ele mesmo afirmou que tem poder para eliminar a morte. Quem é o único que tem poder para eliminar a morte? Ele afirmou ser a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se autoproclamou Deus, dizendo que o seu nome era o nome divino. Lá no Evangelho de
ele que eu sou. Exatamente nesse momento que Jesus ele diz lá no Evangelho de João que eu sou, a primeira coisa que os judeus fizeram foram pegar pedras para o apedrejar, porque ele estava se autoproclamando Deus, se utilizando do nome divino. Nós podemos dizer que muitas outras pessoas ao longo da história também se autoproclamaram Deus. Os próprios faraós do Egito, eles se autoproclamaram Deus. Todos os imperadores da história, eles se autoproclamaram Deus. Eles queriam ser adorados como uma divindade. Mas não teve ninguém que viveu uma vida tão extraordinária, que fez com que milhares e milhares de pessoas crescem e declarassem que Ele era Deus, assim como Jesus fez. Está diante de nós então o maior evento de toda a história, em que o próprio Deus apareceu na história. Isso que João estava dizendo é que Deus se revelou a nós através de um homem simples, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Podemos levantar hoje 3 possibilidades diante de todo esse fato. A gente pode dizer que Jesus, a fazer todas essas afirmações, que ele era um doido. A gente pode dizer que ele era um grande mentiroso, ou a gente pode declarar que ele é Deus. Vamos ilustrar isso. Imagina, a gente está dando uma volta ali na praça, e chega alguém e diz assim para você: olha, eu sou Deus, pode me dar seu fato, eu vou carregar ele para você. Qual que é a primeira coisa que a gente vai dizer? Esse cara é doido. Não tem lógica. Esse cara é doido. Para a gente dizer que ele é um mentiroso, então ele está fazendo isso de forma intencional, porque ele passou por muitas multidões. Quantas pessoas tinha quando ele multiplicou os pães? Quantas pessoas o seguiram em todos os seus 3 anos, quase 3 anos e meio de ministério? A grande questão que está diante de nós, então, é declarar que Ele é Deus. E Jesus, ele viveu uma vida tão extraordinária, mesmo parecendo ser um homem simples, um homem comum. Todos os seus atos, tudo aquilo que ele fez, não nos resta uma outra saída, a não ser declarar que Ele é Senhor e Deus da nossa vida. Ao longo da história, muitas pessoas quis dizer que Jesus era apenas um grande homem, que Ele era apenas um mestre da moral, era um grande professor. Jesus não nos deixou essa opção. Ou nós vamos dizer que Ele é um tremendo mentiroso, ou nós vamos dizer que Ele é um doido, ou você vai declarar hoje que Ele é o Senhor de Deus da sua vida. A grande questão é, Ele viveu de uma maneira tão extraordinária, que Ele não nos deixou outra opção, a não ser se render aos seus pés e o obedecer. Nós temos diante de nós o maior e mais extraordinário acontecimento da história. O próprio Deus se manifestou no meio de nós, e Ele veio para fazer uma coisa, para restaurar a nossa comunhão com Ele. Essa é a mensagem que nós proclamamos. E João, ele estava dizendo isso. Ele continua assim nos primeiros versos: aquele que vimos, o que ouvimos e tocamos, aquele que é a palavra da vida nos foi revelado, e agora nós damos testemunhos e proclamamos que Ele é a vida eterna, que Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Você está diante dessas 3 possibilidades hoje. O Evangelho de João e as cartas de João, quando nós analisamos todos os seus escritos, ela é muito polêmico, porque nos leva a tomar uma decisão de declarar que Ele é Senhor, que Ele é Deus.
João escreve o seu evangelho para declarar que Jesus era Deus. A gente pode passar por todos os capítulos de João, ele sempre está apontando Jesus como Deus, como Senhor do universo. Era isso que João estava querendo dizer, que o que aconteceu é que Deus veio, que ele se revelou no meio de nós. Nós ouvimos, nós tocamos nele, ele é a palavra da vida, e agora nós proclamamos essa mensagem. É isso que João estava querendo dizer, que a grande mensagem que a igreja proclamava, que a cada vez mais muitas e muitas pessoas se convertiam a essa mensagem. A grande mensagem da igreja que foi conservada é que Deus habitou no meio de nós. E nós podemos nos perguntar, mas o que ele veio fazer aqui? Será que Jesus veio simplesmente para salvar a sua alma do inferno? E realmente ele fez isso. Quando Jesus ele morre, ele desce lá no inferno, ele despoja o inferno, ele tirou a minha e a sua vida de lá, ele nos arrancou do inferno. Mas ele veio muito mais do que para isso. Quando a gente vai lá no Éden, a gente volta lá no Éden, todos os dias ao virar do dia, Deus descia para falar com o homem. Deus tinha prazer de fazer isso. Todo o propósito da criação de Deus, Deus criou o homem para se relacionar com ele. O nosso Deus é um Deus relacional. Quando nós pegamos antes de tudo, o que havia? Havia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em amor, os três se relacionavam. E ele criou o homem. E depois ele veio e criou a igreja. Sabe para quê? Para nos relacionar. Ele é um Deus relacional, ele é pessoal. Ele fala diretamente comigo e ele fala diretamente com você. Ele não veio simplesmente para salvar sua alma do inferno, mas ele veio porque ele tem prazer em falar contigo. Ele tem prazer em se revelar ao seu coração. Era isso que João estava dizendo. Deus habitou no meio de nós. O próprio Deus veio e habitou no meio de nós. Ele andou junto conosco. Ele estava falando. Quando João ele fala da comunhão ali, ele diz assim: olha, eu estou escrevendo isso. Essa é a grande mensagem da igreja, mas eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Mas ele não para até aí, ele continua dizendo uma coisa, ele fala assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. É tão maravilhoso a gente estar aqui domingo, não é? Os irmãos estiveram aqui domingo de manhã, não teve? A igreja esteve aqui, esse momento é tremendo, é maravilhoso. Mas ele não veio só para isso. Ele veio para muito mais que isso. A sua comunhão que estava quebrada com Deus. Quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que o nosso problema é muito maior. Porque se fosse um problema relacional entre nós chegamos aqui, a gente troca uma ideia, a gente resolve o problema, apesar que a gente não gosta de fazer isso. Mas a nossa grande inimizade era com o próprio Deus. E o que o João estava querendo dizer é que Deus veio para resolver isso. O próprio Deus veio e habitou entre nós. Às vezes a gente começa a vir então na igreja, a gente começa a ouvir essas coisas, a gente começa a vir na igreja, e a gente começa a falar assim: não, então tem algo melhor para a minha vida. Então pode ser que o melhor de Deus ainda para mim vai vir, meu amigo, minha amiga. O melhor de Deus para a sua vida já veio há 2.000 anos atrás. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia para salvar a minha e a sua vida. O melhor de Deus para nós já veio. O melhor de Deus habitou entre nós. Ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. Todo o propósito da vida de Cristo como um homem para morrer numa cruz era para restaurar a nossa comunhão com Deus. O ser humano
Quando ele quebra o elo com Deus, porque foi fruto de uma má escolha de Adão e Eva. E no meio do evangelho, para quem tem mais tempo de crente aí, eu já tenho uns quilômetros rodados bom. De vez em quando a gente escuta assim: olha, quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar aquele tal de Adão, eu vou resolver as contas com ele. Por que ele foi fazer isso? E a gente se esquece que se a gente estivesse lá, a gente tinha feito a mesma coisa. Por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o ser humano, ele perdeu o seu propósito. Ele perdeu o sentido de vida que tinha dentro dele. Quando Deus sopra na narina do homem, ele colocou vida no homem. Ele perdeu aquele elo com o seu Criador. Ele perdeu o significado da sua vida. E aquele terrível buraco existencial que existe dentro de mim e de você. E quantas vezes na vida a gente já perguntou assim: quem sou eu? Qual o significado da minha vida? Qual o propósito da minha vida aqui? Por que eu nasci? Eu preciso sentir que a vida vale a pena ser vivida. Todo o nosso anseio que nós temos em viver. Ninguém que está aqui quer morrer, todo mundo quer viver. Que anseio que é esse? Por isso que a gente gosta muito de filme. Quando eles super-heróis, os homens então são apaixonados, não é isso? Eu gosto mais. Talvez alguns não vão gostar. Por isso que a gente gosta demais de série. Hoje a gente ouve muito falar de série. Jovem, adolescente não gosta disso. Gosta de série, gosta não, né? Sabe por quê? Porque essas coisas tentam preencher o buraco, o vazio existencial. A gente gosta disso porque isso traz algum sentido. A gente começa a ver que a vida não é um tremendo absurdo. Mas apesar disso tudo que a gente gosta, isso não preenche o vazio existencial que existe dentro de nós. Esse vazio que nunca deixa de arder, que nunca para de fervilhar, porque nós ansiamos pelo nosso Criador. A única conclusão que nós podemos chegar essa noite é que nós não fomos criados para esse mundo. Não da forma que está. Porque nós fomos criados para estar ao lado de Deus. Nós fomos criados para estar ao lado do nosso Criador. E nós perdemos isso, nós somos separados de Deus. E o apóstolo João, ele vai dizer que por meio de Jesus, a nossa comunhão pode ser restaurada. No verso 8 e 9, nesse mesmo capítulo da primeira epístola de João, ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Traduzindo o que João queria dizer, se a gente falar que não peca, a gente é um tremendo mentiroso. E se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa é a grande notícia do Evangelho, que Jesus veio para nós ganharmos a remissão dos pecados. Deus veio para remir o nosso pecado na cruz. Essa é a grande justiça de Deus. O pecado nosso que agredia a Deus e que eu merecia uma condenação, Deus imputa essa culpa em cima de Jesus lá na cruz do Calvário. Se a gente for lá em Colossenses, no capítulo 2, fala que ele rasgou o escrito de dívida. É como se a gente tivesse uma nota promissória de uma conta que a gente nunca poderia pagar. Cristo, ele pagou a nossa conta. E se nós voltarmos lá no início agora para encerrar, por que nós estamos reunidos aqui essa noite? Qual é a mensagem que a igreja tem proclamado durante 2.000 anos de história? Jesus não morreu somente para salvar sua vida do inferno. Foi para muito mais do que isso. Ele morreu para restaurar a sua comunhão com Deus. Ele veio para te dar vida eterna. E essa vida eterna começa agora. Por isso que a igreja preserva essa grande mensagem, a boa nova do Evangelho. O melhor de Deus já veio para nós. Ele habitou no meio de nós. Ele morreu na cruz e ressuscitou. João, ele vai finalizar
a introdução dessa carta, lá no verso 4, dizendo assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que João estava querendo dizer é que sem Cristo não tem alegria completa. Você pode tentar, você pode construir, você pode juntar muito dinheiro e fazer o que você quiser. Sem Cristo não tem comunhão completa. Só existe comunhão completa, só existe alegria completa se Cristo estiver no nosso coração. E Ele veio justamente para isso, para restaurar a sua comunhão com Deus. Vou convidar o Ministério de Música, nós vamos cantar. E essa reflexão você precisa fazer. Ela é exatamente sua. Ele veio para isso. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, lá no verso 22, ele vai dizer assim: assim também agora vocês estão tristes. Jesus tinha acabado de dizer para eles: olha, eu estou indo embora, eu vou morrer na cruz. Assim agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Lá no capítulo 10, João vai dizer assim: Ele é o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 29 do capítulo 10 de João, ele vai dizer que elas estão nos meus braços, as minhas ovelhas estão nos meus braços, nada as pode arrancar dos meus braços. Se a nossa comunhão for restaurada com Deus através de Jesus, nós temos alegria completa. Nada pode tirar essa alegria de nós, nada pode nos tirar dos braços dele, daquele Deus que veio, um Deus que veio como homem simples, um homem comum, que andou aqui nessa terra, que chorou, que teve fome, que teve sede, que morreu, mas que ressuscitou
meio de nós. Ah, Senhor, bendito seja o Senhor pela tua graça tão maravilhosa, Deus. Não somos merecedores, somos pecadores, mas o Senhor nos amou com um amor maior. Bendito seja o teu nome por tudo, Pai. Bendito seja o teu nome por essa alegria que é completa no nosso coração, porque é uma alegria que não está arraigada nas coisas dessa terra, mas está ligada diretamente a ti, Senhor. Bendito seja o Senhor. Por isso que a tua igreja se reúne aqui, Pai. Nós proclamamos a todos, nós amamos ao Senhor, estamos apaixonados cada vez mais por ti, ó Deus, pelo teu amor tão maravilhoso por nós, Pai. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Que a tua obra possa ser completa em corações aqui essa noite, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer vidas aqui essa noite, Pai. Assim abençoa as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Todos podem sentar. Vamos ter um tempo de oração especial.